Fala, querido inscrito! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de Imunologia Básica. Nessa videoaula, nós discutiremos aqui acerca dos linfócitos T e as suas subpopulações. Portanto, o nosso check-up da aula é, a priori, falar da colaboração existente entre as células dendríticas e as células T, isto é, nós veremos a apresentação de antígeno, não entrando muito nas minúcias de MHC, peptídeo, mas somente trazendo um vislumbre geral que as células dendríticas, mediante o processo de apresentar um antígeno, conseguem induzir a resposta aí de ativação em linfócitos T. Posto isto, o linfócito T ele vai passar por subsequente fases de ativação, que vai culminar numa ação efetora, numa ação de formar células de memória. Por sua vez, também é muito importante nós se atentarmos que a ativação de um linfócito T obrigatoriamente passa por todo um processo de sinalização celular e, por sua vez, essa sinalização celular vai acarretar na diferenciação em perfis populacionais de linfócito T. Então, nós veremos de maneira muito simplificada, por exemplo, que as células T elas podem ser células T CD4 ou CD8, e em específico das células T CD4 nós temos um perfil que nós chamamos de perfil T-help1, T-help2 e T-helper 17. E para finalizar nossa aula, eu comentarei aqui em linhas gerais os processos de memória central e periférica. Beleza? Vamos lá? Bem, o que é importante nós se atentarmos de antemão? A célula dendrítica ela é central para o processo de ativação de linfócitos T. Então, o que a gente precisa se ater? Bem, a priori nós já sabemos lá da imunidade inata que o patógeno ele apresenta aqui padrões moleculares associados ao patógeno, que são reconhecidos aqui pelos padrões de reconhecimento de padrão. E por sua vez também nós temos aqui algumas situações na qual uma célula, por exemplo, uma célula necrótica, vai apresentar aqui os dumps, que são sinais de alerta, que também são reconhecidos aí por receptores. Por sua vez, esses receptores eles são expressos aqui, por exemplo, em uma célula dendrítica. E essa célula dendrítica, reconhecendo esses padrões associados ao patógeno ou esses padrões associados ao perigo, consegue se maturar de maneira a qual, a partir de um processo que nós denominamos como o processamento de antígeno, forma-se aqui uma estrutura chamada de complexo MHC peptídeo. Esse complexo MHC peptídeo ele consegue fazer com que a célula dendrítica migre, por exemplo, até um linfonodo e encontre uma célula T naive. E essa célula T naive, agora reconhecendo mediante moléculas aqui de ligação, como CD28, CD80, CD86, o TCR, fazer um processo denominado como sinapse imunológica, reconhecer esses padrões de perigo ou de patógeno de maneira a qual você tem aqui uma estimulação da célula T, tá? De maneira simplificada, para não ficar muito confuso, nebuloso na mente de vocês, qual que é a ideia? A ideia é que a célula dendrítica ela vai levar aí um pedaço do peptídeo do micro-organismo, desse padrão de perigo, de maneira a qual ela consegue estimular uma célula T naive, ou seja, uma célula T virgem, a se diferenciar e a partir disso ter uma função efetora frente a isso. Por sua vez, o que é importante a gente se atentar? Que as células T a priori elas vão ser denominadas como células T virgens ou naives. E por sua vez, no momento ao qual você tem aqui a célula apresentadora de antígeno complexada, ou seja, ligada ao peptídeo aí, formando esse complexo MHC peptídeo, essa célula T naive ela consegue reconhecer isso e por sua vez ela vai se diferenciar, tornando-se agora uma célula efetora. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a ativação das células T naive acontece aqui a nível de linfonodo, de maneira a qual essa célula T naive ela se liga aqui a uma célula dendrítica e por sua vez ela começa agora a expressar fatores de transcrição mediados, por exemplo, pela interleucina 2, de maneira a qual ela vai se tornar agora uma célula efetora. Essa célula efetora, por sua vez, ela consegue se diferenciar, por exemplo, através de moléculas sinalizadoras e citosinas em um padrão de linfócitos B,
ou por sua vez a célula T efetora ela consegue sair aqui do linfonodo e aí, por exemplo, para o sítio de infecção, de maneira qual essa célula T efetora, ao chegar no sítio de infecção, ela consegue fazer aqui os seus mecanismos efetores, ou seja, ela consegue fazer a erradicação do micro-organismo, consegue sinalizar, por exemplo, outras células aí para esse sítio infeccioso e ter aí toda a resposta frente a isso, tá? Posto isto, a gente precisa entender que, independentemente de ser uma célula T CD4 ou CD8, nós teremos algumas etapas de ativação dessa célula T. A saber se são, a priori, nós temos o primeiro momento aqui, que é o reconhecimento do antígeno. Esse reconhecimento do antígeno, como bem destacado anteriormente, pode ser aqui mediado pela célula apresentadora de antígeno, macrófago ou próprio linfócito B ou célula dendrítica, de maneira qual a célula CD4 naive ou CD8 naive consegue reconhecer agora esse antígeno. Por sua vez, agora, mediante essa apresentação do antígeno, nós temos aqui a ativação linfocitária, tá? Por exemplo, a própria célula consegue liberar algumas citosinas, como a interleucina 2. Essa interleucina 2 consegue se ligar a um receptor de interleucina 2, de maneira qual nós teremos aqui, tanto em CD4 quanto em CD8, o fenômeno de expansão clonal, ou seja, vai aumentar-se a população desses linfócitos. Posto isto, aconteceu-se agora um momento de diferenciação, ou seja, essa célula CD4, por exemplo, ela pode se diferenciar em uma célula efetora, que vai aqui culminar na ativação de macrófagos, de células B ou até mesmo de outras células, ou ela pode se diferenciar-se aqui em uma célula CD4 de memória. Por sua vez, o linfócito CD8, através do processo de diferenciação, pode se tornar-se aqui uma célula CD8 citotóxica, então ela vai fazer basicamente aqui a morte das células infectadas e por sua vez consegue também fazer aqui a ativação de macrófagos, ou ela pode tornar-se novamente aqui uma célula CD8 de memória. O fato é que a partir desse processo de diferenciação nós temos aqui células efetoras que irão migrar aqui para os órgãos periféricos para fazer aí a sua ação, beleza? Então as fases de ativação de um linfócito T CD4 ou CD8 são obrigatoriamente o reconhecimento do antígeno, que vai acarretar na ativação linfocitária. O linfócito ativo ele vai sofrer expansão clonal. Por sua vez, essa linhagem de CD4 ou CD8 passa por um processo de diferenciação, de maneira qual nós temos agora células T efetoras, beleza? De maneira qual é importante nós se atermos que o processo de diferenciação, expansão e etc. vai ser muito importante para que a gente consiga aí fazer um declínio da atividade microbiana ou até mesmo uma atividade tumoral. Mas o aspecto mais interessante é que, vamos lá, nós temos aqui os dias pós-infecção e o número de antígeno específico aqui para a célula T. Então vamos lá. A priori nós temos células T naives, ou seja, células virgem. Quando elas são agora expostas ao antígeno, elas são agora induzidas a sofrerem expansão clonal. Então, os níveis séricos agora de linfócito T aumentam de forma significativa, né? De maneira qual, após a expansão clonal, diferenciação, nós temos agora células T efetoras, e essas células T efetoras vão fazer o quê? Elas vão debelar esse processo infeccioso ou esse processo de desregulação homeostásica, de maneira qual, isso daqui sendo corrigido, elas vão entrar agora em uma fase denominada como fase de declínio, de maneira qual nós teremos aqui o retorno do processo de homeostase e nós teremos aqui células de memória, tá? Um aspecto muito importante a ser destacado a vocês é que, quando a gente comenta sobre processo de ativação de linfócitos T, nós teremos aqui fatores de coestimulação. O primeiro que eu queria comentar com vocês é o complexo CD8, CD28, B71, B72. Aí você vai falar, o que é isso? Então vamos lá. Nós temos aqui o reconhecimento antigênico e, por sua vez, no linfócito T naive, nós temos uma molécula receptora chamada de CD28, esse cluster de diferenciação. De maneira qual,
o que acontece? Nós temos aqui o complexo MHC peptídeo, que é reconhecido por uma primeira estrutura chamada de TCR, beleza? O aspecto significativo a ser destacado para vocês é que nós precisamos que essas células apresentadoras de antígenos, elas apresentem correceptores chamados de B7-1 ou B7-2, ou também chamada aí de CD80, CD86, que são reconhecidos aqui pelo CD28. É necessário, pessoal, que aconteça uma complexação MHC peptídeo TCR B7 CD28, tá? Por quê? Se eventualmente somente o MHC se ligar ao TCR, nós temos aqui uma resposta anérgica, ou seja, não é tão forte ou não tem uma responsividade aqui e por consequência a célula T não vai responder a essa apresentação do antígeno. Quando acontece a complexação B7 CD28 MHC peptídeo TCR, aí sim nós temos um processo no qual a célula T naive ela consegue se diferenciar via aqui interleucina 2 que se liga ao receptor. E aí você tem a expansão clonal e a diferenciação em células efetoras, beleza? Então, nós precisamos aqui de um fenômeno que nós denominamos como sinapse imunológica. Então, o que é isso? O MHC peptídeo tem que se complexar ao TCR, a B7 ao CD28, e nós precisamos, por exemplo, aqui de citosinas também sinalizando, como por exemplo a interleucina 12, de maneira qual essa célula agora ela vai expressar interleucina 2 e isso vai acarretar na expansão clonal e na diferenciação posteriori, tá? De maneira qual essa célula agora ela vai se proliferar e se diferenciar, beleza? Então, o que a gente precisa entender? Nós temos aqui uma cascata de vários eventos de sinalização intracelular durante esse processo de ativação do linfócito T, o famoso complexo TCR. Então vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui na membrana de células T várias moléculas, vários clusters de diferenciação. Nós temos aqui o CD3, o CD4, o CD8. Nós temos aqui as bolsas lipídicas, também denominadas como lipid rafts, que são basicamente microdomínios aqui da membrana plasmática. Aqui não se lembre, um microdomínio nada mais é do que uma parte extremamente diferenciada da membrana plasmática que faz aí algumas funções bastante específicas, tá? De maneira qual a ideia é que esse complexo TCR ele vai inicializar aqui toda uma cascata de sinalizações que vão acarretar aqui em espécies intermediárias. Então tem essa PCL gama 1 que vai ativar, por exemplo, aumentos de cálcio intracelular, a DAG, aumenta aqui a RAS de GTP e por aí vai, de maneira qual isso daqui vai, por sua vez, acarretar aqui no aumento de fatores transcricionais, como o FNATB, o FNKB, o AP1 e por aí vai. Então, o que é mais importante vocês se aterem? Que, muito além de você pensar nessa ligação do MHC peptídeo ao TCR, as células correceptoras, nós teremos uma série de várias sinalizações intracelulares que vão acarretar no aumento de fatores transcricionais, beleza? Então, nós temos aqui a indução de alta afinidade pela interleucina 2. Então, ó, você tem aqui a célula T ativada pelo antígeno e o coestimulador. Então, como eu falei, ó, B7 ao CD28, MHC peptídeo ao TCR, de maneira qual agora aumenta-se aqui a secreção de interleucina 2. Essa interleucina 2 ela consegue, por exemplo, se ligar a um receptor de interleucina 2, e aí você começa a ter agora a formação de alta afinidade de interleucina 2, R, alfa, beta, Y, formando um complexo aí que vai induzir essa célula T a se proliferar, beleza? E aí você deve estar se perguntando, mas a interleucina 2 ela só serve para isso? Não. Porque a interleucina 2, a priori, a gente vai pensar em processo de proliferação, ou seja, vai aumentar a população de linfócitos T, antígenos específicos. E por sua vez, isso daqui induz um processo de expansão das células T reg. Então vamos lá, ó. Novamente, só por descargo de consciência. Nós temos aqui a célula dendrítica, que é uma apresentadora de antígeno profissional,
que vai apresentar aqui o complexo MHC peptídeo, que se liga ao TCR, que é o receptor de célula T. Por sua vez, a célula dendrítica ela apresenta aqui um coestimulador, que é o B7-1 ou B7-2, também chamado de CD80 ou CD86, que se liga ao CD28. Por sua vez, agora, a célula T naive, conforme esse processo aqui de ligação de correceptor e receptores, ela passa agora a secretar interleucina 2, que se liga a um autorreceptor de interleucina 2, de maneira a qual você tem aqui a proliferação e a diferenciação em células efetoras ou células de memória. Por sua vez, essa interleucina 2 ela também consegue regular a atividade das Treg, tá? Então você tem aqui uma manutenção da atividade funcional dessas células reguladoras. Então, o que a gente precisa entender? A sinapse imunológica, ela nada mais é do que o complexo TCR, as células coestimulatórias que vão se agregar nas lipid rafts, aquelas bolsas lipídicas de membrana. Então aqui, ó, eu tirei do Abas Immunology a 6ª edição, e aqui tem, ó, uma fotografia, ó, mostrando aí essas bolsas lipídicas, e é muito bonito isso aqui, tá bom? Então, o que é mais importante a gente se atentar? O processo de ativação de linfócitos T se dá basicamente pelo par CD28 B7-1 B7-2 e, por sua vez, nós também temos um processo de inativação que se dá pelo CTLA4 se ligando ao B7-1 ou B7-2. Pro CTLA, o que seria isso aí? É o Cytotoxic T Lymphocyte Associated Antigen 4, ou também chamado de CD152. Mas, vamos lá, só para vocês não terem dor de cabeça. Para a gente pensar em ativação, você tem que ter aqui o MHC peptídeo complexado ao TCR, B7-1, B7-2 ligado ao CD28, e isso induz aqui toda uma sinalização intracelular que vai acarretar aqui em processos ao qual você tem aqui aumento de fatores transcricionais, beleza? Em contrapartida, se o B7 se ligar ao CTL4, nós temos aqui um processo de inibição, tá? De maneira a qual você tem todo um bloqueio da sinalização intracelular. Então você não tem ativação aqui linfocitária, beleza? Um aspecto muito importante a ser destacado ainda sobre o CTL4 é que ele serve aqui como um fator de imunossupressão. Então, por exemplo, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores, quando você tem, por exemplo, aí um caso de transplante, basicamente esses medicamentos imunossupressores eles vão aqui fazer com que tenha aqui uma complexação CTL4 imunoglobulina, de maneira a qual você tem uma coestimulação aqui para bloquear a sinapse imunológica. Então você não tem uma ativação linfocitária e, por consequência, isso daqui não acarreta, por exemplo, numa rejeição a transplante, tá? Então o CTL4 ele é muito importante de maneira a qual você consegue regular essa ativação linfocitária, beleza? Então, como que se dá a ativação sequencial aqui das células T? Novamente, como eu falei para vocês, nós teremos aqui, a priori, a célula T naive, ela vai apresentar aqui, ela ser um CD69, ela está aqui retida no linfonodo. Quando você tem aqui a exposição ao antígeno, começa a aumentar a interleucina 2, CD69, receptor de interleucina 2, CD40 ligante, e aí você tem os eventos de proliferação, que vai acarretar aqui no aumento dos receptores de interleucina 2, a amplificação das atividades efetoras com a expressão aqui do CD40 ligante e o controle da atividade mediante ao CTL4, que é justamente aquele correceptor lá que consegue bloquear a ativação linfocitária. Então, o controle e indução aqui ao processo de homeostase se dá por isso. Então, a expansão clonal e a contração das respostas das células T se dá dessa forma. Então, você tem aqui a expansão clonal e a contração aqui das células da resposta, que vai acarretar aqui em células de memória, tanto CD8 quanto CD4, tá? E aí nós temos mecanismos também de desativação do sistema. Então, isso aqui se dá, a priori, por morte ou inativação aí dos linfócitos induzidos por ativação.
que nós chamamos aqui de AICD, Activation Induced Cell Death. Então, vamos lá. Primeiro, a falta de antígeno. Se não tem antígeno, consequentemente, haverá falta de estímulo fundamental e a resposta deixa de se expandir. Por sua vez, nós temos aqui a célula apresentadora de antígeno mais o linfócito T. Após várias divisões, a expressão aqui do CTL4 em linfócito T, mais B7 em APC, resultando aí em apoptose das células T. Nós também temos aqui a expressão de uma estrutura chamada de fase ligante, que acaba acarretando aqui na indução de processo de apoptose de células T. E, por sua vez, nós teremos aqui também que o complexo da célula apresentadora de antígeno mais linfócito T, a priori, vai haver muita proteína BCL2, que é antiapoptótica. No entanto, após diversas expansões clonais e etc., acontece aqui uma redução da BCL2 e essa BCL2 acaba acarretando aqui no processo de apoptose. Então percebam que a ICD ela perpassa justamente por expressão de CTL4, de fase ligante e redução dos níveis aí de BCL2, beleza? Então, como eu queria trazer para vocês desde o início, a gente precisa entender que as células dendríticas elas vão iniciar e polarizar a resposta imune. Então, vamos lá. Você tem aqui na periferia um antígeno, esse antígeno ele é reconhecido aqui pela célula dendrítica. Essa célula dendrítica ela vai migrar e maturar, de maneira qual essa célula dendrítica madura agora, ela vai lá para um órgão linfóide, por exemplo, um linfonodo, ela se liga a uma célula T, e essa célula T, por sua vez, ela vai agora se diferenciar em TH1, TH2, TH17 ou Treg, tá? Então, o que é mais importante nós se atentarmos aqui? O perfil de citosina que é produzido por uma célula dendrítica vai depender significativamente de alguns elementos. O primeiro é o tipo de patógeno e o padrão de reconhecimento associado à interação com esse patógeno. Então vamos lá, ó, só para ficar mais claro aqui para vocês. Então, ó, a depender do tipo de padrão de reconhecimento que foi adotado aqui pela célula dendrítica, nós temos aqui fatores associados, por exemplo, com um padrão de citosinas, como por exemplo, ó, uma célula dendrítica, um macrófago, a depender do tipo de PRR que foi adotado, nós temos aqui, ó, interleucina 23, interleucina 6, que vai acarretar aqui na atividade mediada por neutrófilo. Ah, mas se for interleucina 2, interferon gama, acarreta aqui na ativação de TH1, que vai estimular aqui macrófago. Então depende muito do tipo de interleucina que foi aqui liberada, ou do tipo de citosina, tá? Então, quando a gente fala em específico de linfócito T, nós temos aí o linfócito CD4 e o CD8, tá? E o CD4 em específico, pessoal, ele pode apresentar alguns tipos de subpopulação, a saber são o TH1, TH2 e o TH17. Então vamos lá, você tem aqui esse linfócito T naive que se expandiu, se diferenciou e agora ele tem um efetor. E aí nós teremos aqui algumas citosinas de assinatura. Então, por exemplo, o TH1, a citosina de assinatura dele é um interferon gama. E as funções associadas são a ativação de macrófago e a produção de IgG, tá? Geralmente, esse interferon gama está associado com uma resposta de defesa a micro-organismos intracelulares, tá? E também nós temos aqui algumas situações também acarretadas com alguns processos patológicos. Então, doenças autoimunes, danos celulares a tecidos associados com infecções crônicas, tá? Já o perfil de TH2, célula TH2, quais são as assinaturas aqui mediadas por citosinas? As citosinas de assinatura são a interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Então, quais são as respostas imunes induzidas por esses padrões aqui? A atividade aqui com eosinófilo, ativação, produção de IgE, ativação de macrófago. Geralmente, TH2 está associado aqui com resposta contra eumintos e também associado aqui a processos alérgicos. Já
TH17, as citosinas de assinatura são a interleucina 17A, interleucina 17F e interleucina 22. Está associada aqui com monócitos, neutrófilos, processos inflamatórios, associados basicamente aqui com resposta frente a bactérias intracelulares, fungos, e nós temos aqui associados também com processos órgão específico autoimunidade, tá? Então você vai falar, nossa, professor, mas é muita informação. Simplifica esse rolê aí. Então vamos lá. Qual que é o mecanismo de diferenciação de linfócitos TH1? Então nós temos aqui o complexo MHC peptídeo, B7 CD28, célula T naive. A célula T naive ela se diferencia-se de maneira qual agora essa célula T efetora ela começa a ter a expressão aí de alguns fatores. Então, por exemplo, ela começa a liberar interferon gama. Esse interferon gama consegue coestimular, por exemplo, células NKT, essas células natural killers, que expressam aqui interferon gama, vão induzir essa TH1, a interleucina 2 também aqui liberada, 12, liberada por macrófagos, conseguem estimular esse linfócito TH1, de maneira qual agora você tem uma amplificação da resposta mediada por ela, tá? O que é mais importante nós se atentarmos? Esse linfócito TH1, ele vai essencialmente expressar aqui, liberar interferon gama, e esse interferon gama tem algumas funções efetoras, como ativação de macrófago e produção aí de alguns anticorpos, em específicos o IgG. Beleza? Já o TH2, como que funcionaria aqui? Novamente, nós temos aqui uma célula T. Essa célula T, ela pode ter agora a liberação de interleucina 4, as células mastócitos e eosinófilos também liberam interleucina 4, coestimulando aqui essa população de linfócito T. E aí, agora essa célula T, mediante esses fatores, ó, se liga aqui a interleucina 4, um receptor, de maneira qual essa célula TH2 ela vai liberar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. As funções efetoras são produção de IgE, ativação de eosinófilos e a secreção aqui de mucosas, tá? E a TH17, basicamente, nós temos aqui a interleucina 6, interleucina 1, TGF-beta, de maneira qual nós temos ainda aqui outras citosinas, como interleucina 23, interleucina 21, e as principais interleucinas aqui são a interleucina 17 e 22, que tem como funções aqui principais indução do processo de inflamação, e elas servem aqui como uma barreira, tá? Então elas conseguem regular, por exemplo, bactérias intracelulares e etc. De maneira qual, é importante ainda destacar a vocês que os linfócitos CD4 eles cooperam com a diferenciação das células CD8. Como assim, Pro? Vamos lá. O que eu quero trazer a vocês é que a CD4 ela consegue liberar aqui citosinas que vão servir como coestimulatórias para que a célula CD8 consiga se diferenciar e, por consequência, ter uma diferenciação aí em linfócitos T citotóxicos, tá? Então, elas colaboram para que o linfócito CD8 seja ativado. Então, só por descargo de consciência, eu quero fazer umas diferenciações acerca de linfócito T naive, T efetor e T reg. Então, vamos lá. A priori, o que eu quero que vocês percebam é já o tamanho. Ó. Uma célula T naive ela é menorzinha. Quando ela se diferencia, se expande, torna-se efetora, aumenta o tamanho dela. E ela passa a expressar agora alguns clusters de diferenciação diferentes de uma célula T naive. De maneira qual também a célula T de memória ela é um pouquinho menor, né, porque não há uma atividade transcricional tão ativa, e os receptores também aqui são diferentes, tá? Os clusters de diferenciação são diferentes, beleza? O que a gente precisa entender aqui sobre as células de memória? Primeiro, elas apresentam longa vida, então elas vão ter altos níveis aqui de BCL2, BCLX, ligante, ou seja, você tem uma inibição da atividade apoptótica, tem esse cluster de diferenciação aqui, o CD45RO positivo, apresentam receptor para interleucina 7, são mantidos aqui por citosinas,
tá? E não por antígenos. São menos dependentes de processos coestimulatórios. Tem uma rápida ativação, então, ou seja, tem toda uma remodulação aqui da cromatina, tá? Com pequena atividade de antígeno. E aí nós temos ainda um padrão de memória aqui TH1, TH2 ou TH17, ou até mesmo uma T indiferenciada. E por fim, para finalizar nossa aula, nós temos aqui o conceito de memória central e memória periférica. A memória central, pessoal, nada mais é do que linfócitos com altos níveis de L-selectina ou CCR7, tá? Elas fazem aqui roaming em linfonodos, ou seja, elas ficam circulando em órgãos linfóides, tá? Elas ficam ali dentro do linfonodo, tá? Elas recirculam pouco, mas elas se proliferam muito. Tem receptores aqui para interleucina 7, tem aqui um processo de autorrenovação, ou seja, elas são muito semelhantes às células-tronco, e apresentam aqui níveis de proteínas antipoptóticas lá no talo. Então, apresenta aqui bastante BCL2, beleza? Já a memória periférica é basicamente aqui células T de memória que recirculam muito, apresentam baixos níveis de L-selectina e, por consequência, de receptor de interleucina 7, apresentam altos níveis de receptores P e E-selectina, tá? Altos níveis de integrinas e ICANS, secretam grandes quantidades de citocinas aqui no processo de reestimulação e apresentam aí baixos níveis de proteínas antiapoptóticas, como por exemplo a BCL2. Beleza? Por fim, nós temos aqui alguns mecanismos de supressão. Então, tem aqui a presença de citosinas inibitórias, então tem o consumo aqui de interleucina 2, geração de MP cíclico, adenosina, tá? Que é um anti-inflamatório a partir de ADP ATP. Tem aqui indução de DO via CTL4B7, depleção de triptofano, produção de quinoninas supressoras, ou seja, tem vários mecanismos aqui para que a célula T consiga fazer essa atividade aí reguladora. Então, ó, você tem aqui algumas citosinas inibitórias, como por exemplo, interleucina 35, interleucina 10, TGF-beta, tá? Você tem aqui o processo de citosólise, então granzina A ou granzina B, vai formar aqui poros nessa célula T efetora. Você tem aqui uma disrupção metabólica mediada aqui pelo MP cíclico. E tem também a questão da ligação CTL4 com CD80 e CD86, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que a aula tenha sido mais leve, didática, que tenha ajudado. E se você tiver gostado, deixa o seu like, curta, comente, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, que me ajuda bastante, tá bom? Um super beijo, um ótimo final de ano, muita prosperidade, saúde e que 2023 seja maravilhoso para todos nós, beleza? Fui!